Bom, estamos aqui do meu lado, o professor Valdemar, com relação à prova de matemática. O Valdemar, a prova de matemática foi uma prova que assustou a sua prova de matemática, a prova que foi difícil, ou ela foi uma prova que veio legal? Não, esse ano não foi, matemática não foi o bicho papão. Foi uma prova mais tranquila, bem distribuída, os enunciados curtos, então não deve ter tido tanta dificuldade com essa prova de matemática. Foi uma prova tranquila. A distribuição, ela caiu assim, um assunto muito em cima de um assunto só, e distribuiu a prova durante todo o conteúdo de matemática. Distribuiu com aqueles principais conteúdos, né? Essa tendência do vestibular moderno. Muitas questões de aritmética, razão, proporção, questões de geometria plana para calcular área, gráfico, questão de estatística, essa tendência geral. Buscando, como o Enem, é mais conhecido, né? Como o Enem, né? Assim, buscando a ideia de fazer uma prova mais no dia a dia, a matemática no dia a dia, né? Que realmente é o certo. Que é o certo, né? Quem tem que analisar realmente é o certo, porque a gente passou muito tempo com aquela matemática, às vezes, muito específica, né? E o vestibular ele avalia todos os cursos, né? Então, todas as áreas. Então, não é justo, a não ser que você faça uma prova específica para aquela área. Como a UPE não optou por isso, optou em fazer uma prova única para todas as áreas, ela fica de parabéns colocado uma prova para analisar o aluno no seu todo, não é isso? O aluno de engenharia, então fica mais fácil para ele fazer essa prova. Gostou bastante da prova. Ok, então tá aí matemática, alguma questão errada, contestar? Um probleminha assim que de vez em quando acontece, tem uma questão número 6, o enunciado ele fica diferente da figura. Fala que o enunciado tem 13 cubos e na figura, quando o aluno olha, tem 14 cubos. Infelizmente isso aí tem que anular, porque o aluno lê o enunciado, quando vai ver a figura está diferente. E esse número, ele determina a resposta. Exatamente. É baseado nessa quantidade de cubos que ele vai fazer o cálculo. Perfeito. E aí tem esse problema. Se ele fizer com 13 e der uma resposta, ele fizer com 14 dá outra resposta, é isso? Né? Só que tem as duas informações na prova, então aí deve ter prejudicado nessa hora. Mas pelo gabarito que eles deram, você acha que ele pensou em 13 ou em 14? 14. O gabarito bate com 14, que é o que tem na figura. O gabarito bate com 14, então o texto é que... atrapalha. Só que o texto é de primeiro. O texto é de primeiro. Então realmente prejudica bastante o fera. A UPE é uma que analisar isso aí com carinho, porque vai ter aquele fera mais detalhista, né? Que fez com 13, né? Apesar que você não chegou a fazer com 13, dizendo que com 13 não tem resposta. Não tem resposta. Mas aí ele vai, ele pensa que está errado. De novo, Tem outra questão, posso falar rapidinho. É a questão número 15, uma questão sobre vetores, que é um assunto que entrou esse ano, inclusive, entrou agora, a parte de vetores. E ela não tem resposta. Assim, é uma questão fácil de vetores. Só a aplicação da fórmula direta, mas aí não tem resposta. A gente analisou aqui com matemática e acho que o probleminha no enunciado era perder a diferença. Se fosse a soma, tinha resposta, mas ele perdeu a diferença. Acho que esse problema no enunciado está tudo. Então, duas questões com problema, né? Uma figura, né, e não bate com o enunciado, e a outra é uma questão que não tem resposta, que é a questão Está bem comentada no número 15. 6 e 15. 6 e 15. Então, o PE com certeza vai analisar, como analisou no seriado passado, que houve o problema de gabarito, que foi que eles trocaram, então não tenho dúvida que eles vão analisar. E agora, professor Evandro, a prova de geografia, né? E aí, foi aquela geografia pesada ou foi uma geografia tranquila para o aluno? Vamos lá. Professor, a gente fazendo análise geral em relação à prova, a gente percebe que a UPE não fugiu muito daquele contexto dos últimos anos. De 3 anos para cá, a prova se transformou em uma prova bastante contextualizada, com textos muito grandes. Então, o aluno encontrou o que a gente já realmente esperava, textos grandes, grandes imagens, charges, mapas para fazer análise. Isso, por um lado, é positivo, porque dá mais subsídio para o aluno responder à prova. Por outro lado, não é muito bom, porque deixa a prova muito extensa. Então, uma prova muito extensa requer um tempo maior de análise para que o aluno possa realmente fazer bem essa prova. No contexto geral, ela realmente não fugiu muito do que é a prova da UPE. Uma prova contextualizada, uma prova bem estruturada em cima dos conteúdos colocados mesmo no programa. Então, aquilo que a gente trabalhou em sala de aula, o aluno saberia muito bem que tudo estaria realmente cobrado aqui na prova.
Então, regra geral, ela foi uma prova bem estruturada e bem dividida. O que é que normalmente se espera na prova da UPE? Espera-se uma prova com aproximadamente 50% a 60%, ou de geografia física ou de geografia humana, variando um pouquinho mais ou menos para cada uma das partes. Esse ano a gente teve 60% da prova em geografia física. Em sala de aula nós batemos isso com o aluno, que é característica fundamental da prova da UPE. Questões a respeito de geografia física, estrutura de relevo, climatologia. Esse ano foram 3 questões de estrutura de relevo. Qual é o problema dessas questões que muitas vezes a gente fala? É que, às vezes, acaba se colocando uma linguagem que está muito acima daquilo que se espera no ensino médio. Termos extremamente técnicos. Termos tão técnicos que, às vezes, realmente é difícil para o aluno interpretar o que, de fato, se quer na questão. Às vezes, ocorre isso na parte da geografia física, na estrutura de relevo. Mas, regra geral, a prova ela foi muito limpa nesse contexto, então sabia-se que a gente teria realmente a cobrança desses conteúdos, então as questões de estrutura de relevo estavam lá, as questões a respeito do movimento de placas tectônicas, uma questão muito bem feita, a respeito do movimento das placas tectônicas, mostrando a relação com o rio encaixado na estrutura geológica. A gente faz esse tipo de trabalho em sala de aula, a gente mostra para o aluno como é que é o movimento tectônico, para que ele não confunda o que é o falhamento, o que é o dobramento. Então a questão estava realmente mostrando muito bem a estrutura que ele queria, ou seja, a estrutura de falhamento. A questão também, a UPE não fugiu realmente de temas que são bastante fortes, bastante convencionais, como é a parte de climatologia. Cobraram muito bem a climatologia contextualizada no continente africano, isso foi muito interessante, porque foi algo também que eles fizeram na prova do seriado. Eles trataram a geografia física bastante voltada para a análise dos continentes. No seriado eles deram ênfase no continente americano e asiático, na prova da UPE eles deram ênfase no continente africano. Trabalharam a região do Saara com uma grande área desértica, trabalharam a região semiárida chamada Sahel. Então o aluno não teria muita dificuldade para identificar essa questão, porque era uma área que estava muito bem delimitada, muito bem marcada no mapa. Então a parte de geografia física ela foi bem estruturada, foi bem prezada. A gente só tem uma ressalva para fazer a respeito da questão 36. Eu e o professor Anderson, a gente ainda está analisando melhor essa questão, porque realmente assim, ela está com um nível de dúvida muito elevado. Então, a gente ainda está analisando melhor essa questão. Ela falava a respeito da importância da água para a sociedade, mas uma questão que não ficou muito clara. A gente ainda vai analisar essa parte melhor. No tocante à geografia humana, foi uma prova muito bem feita e realmente a UPE está de parabéns nesse contexto, porque ela tratou dos temas atuais, tema político internacional, o Oriente Médio, a Primavera Árabe. Ele não deixou fugir esse contexto de atualidade. Essa parte foi muito bem estruturada, muito bem organizada. A parte de economia brasileira, muito bem feita. A parte de economia brasileira, o que é que a gente sempre espera? Produção industrial, produção agrícola, uma prova realmente muito bem estruturada. Então, regra geral, foi uma prova bem feita. Houve sim algumas dificuldades para o aluno no contexto geral, mas a gente sabe que aquele aluno que estava realmente melhor preparado, ele não teve uma dificuldade tão elevada. Ok, então parabéns à UPE. Realmente, a gente de matemática e geografia, a UPE tende na área do Enem, né? E ela trouxe agora o Vasco Moreira para dar uma palestra para os colégios e para a intenção da UPE é ficar cada vez mais parecida com o Enem, que ficaria mais fácil para trabalhar. Bom, gente, amanhã vamos fazer o último dia da UPE. Fique ligado aí no pernambuco.com e o Colégio Monteiro. Muito obrigado.